Oi, boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos à nossa live da Feira das Profissões da Escola Estadual José Alves de Cerqueira César. A Feira das Profissões, ela já acontece há algum tempo, mais precisamente desde o ano de 2009. Nós temos esse evento que acontece na escola e por conta de toda essa questão de isolamento, de pandemia, a gente está fazendo agora num outro formato. Então, eu gostaria de convidar. Hoje a gente vai falar de psicologia, aqui a profissão de psicologia. E eu gostaria de convidar a psicóloga Selma Cavalcante para conversar um pouquinho com a gente. Bom, gente, voltamos. Tivemos um probleminha na conexão. Mas agora vamos então realmente começar a nossa live. E hoje nós vamos falar de psicologia. Temos a honra de falar com a psicóloga Selma Cavalcante, que vai contar um pouquinho dessa área para a gente. Boa noite, Selma, tudo bem? Oi, boa noite. A honra é toda minha. Muito obrigada pela oportunidade e é um prazer poder contribuir com as informações que se fizerem necessárias para que vocês possam fazer uma boa escolha na vida, na profissional de vocês. Eu sou psicóloga formada em 1998, né, pela Universidade de Guarulhos. Tem especialização em terapia cognitivo-comportamental e atuo na área clínica. Que bacana. Muito legal. É realmente um prazer a gente estar tendo esse momento, né? Bom, então eu vou começar com a primeira pergunta que os alunos elaboraram. Por que você escolheu a área da psicologia? O que te fez assim se encantar por esta área? Bom, primeiramente eu já tinha algumas características do perfil para ser psicóloga. Eu tinha interesse em ouvir as pessoas, entendê-las, era observadora, gostava de escutar o que elas tinham a dizer sobre elas, sobre a vida delas. Também eu tinha já empatia, conseguia me colocar no lugar dos outros, sentir o que eles sentem, e ficava muito feliz de alguma maneira, poder ajudá-las. O outro motivo foi por vontade também de me desenvolver em sentido emocional, porque eu tinha alguns problemas na época. Eu comecei a faculdade, na verdade, em 1985, eu tinha, acho que 20 anos, então eu tinha alguns sintomas de depressão, porém eu não sabia que era depressão. E eu havia notado que eu tinha mudado muito, eu era uma pessoa muito alegre, muito feliz, muito positiva, e de repente as coisas mudaram para mim. E eu não entendia o que acontecia comigo, eu não sabia que existia essa doença, né, a depressão. Então, um dos motivos também foi para procurar entender o que estava acontecendo comigo. Então, a faculdade, ela realmente foi de bastante ajuda, porque eu pude entender bem o que estava acontecendo, o porquê dos meus pensamentos, sentimentos, os comportamentos que eu estava apresentando, e isso fez com que eu me entendesse e buscasse ajuda, tratamento para resolver o meu problema emocional, né? E foi assim que eu fiz essa escolha, por esses dois motivos. Que bacana, muito legal mesmo. Ale, você gostaria de fazer uma pergunta? Gostaria sim, obrigado. Em relação à sua especialidade, qual foi a maior dificuldade que você enfrentou e como foi essa escolha? Peraí. Bom, a maior dificuldade que eu enfrentei
na minha especialidade foi realmente escolher a área clínica, porque quando eu estava fazendo a faculdade, meu foco era a área organizacional, então era a área que eu queria seguir. Eu até iniciei estágio em empresa na área de RH, gostava bastante, só que aí, por alguns acontecimentos na área familiar, eu não dei prosseguimento a essa área organizacional, porque exigiria de mim mais tempo e eu não podia, por causa dessas outras responsabilidades. Então, até por causa disso, eu tive que trancar minha matrícula no 4º ano e só voltei em 1998 para fazer o 5º ano. E foi então que eu ainda tentei a área organizacional, e só que depois eu vi que realmente não dava mais para mim, até por conta do tempo que já tinha passado, e a área empresarial, eles têm a questão da idade, né, o tempo que você não trabalhou na área, essas questões todas. Então, aí eu parti para a área clínica. A minha dificuldade na área clínica era trabalhar de forma a ganhar dinheiro com isso. Eu não aceitava muito, não era muito confortável para mim receber por estar ajudando as pessoas. Eu me sentia um pouco constrangida com isso. Só que à medida que eu fui entrando na área, eu percebi o quanto a gente precisa investir para realmente poder dar um serviço, oferecer um serviço de qualidade às pessoas. A gente investe muito, a gente investe do nosso tempo, dedicação, a gente investe comprando livros, muito materiais, testes, a gente investe também com cursos de especialização, de aprimoramento, de extensão. Então, é muito investimento para que você realmente possa oferecer um serviço que vai ser de qualidade e realmente possa ajudar as pessoas. Além também de você também precisar de fazer psicoterapia, ter supervisão, entendeu? Então, é uma área em que você investe muito. Mas depois que eu entrei na área e fui percebendo todas essas questões, eu vi que realmente fazia todo sentido, né? Que as pessoas pagassem pelos serviços recebidos, porque eles realmente eram especializados, não era uma escuta apenas de uma pessoa amiga, né? Mas realmente uma escuta clínica, técnica. Aí foi fácil levar em frente a carreira e eu posso dizer hoje que foi uma ótima escolha e eu com certeza gosto mais dessa área hoje do que eu gostaria talvez da área organizacional. Boa noite. Oi, boa noite. Boa noite, eu me chamo Tainá e eu gostaria de fazer a seguinte pergunta. Como que é a graduação? A carga de estudos ela é muito grande? Bem, a carga de estudos ela é bem extensa, dada uma visão geral sobre muitos assuntos, mas que precisarão ser aprofundados de acordo com a sua área de atuação. Uhum. E a abordagem também que você vai escolher para trabalhar. Hoje a graduação ela é concluída em 5 anos, e após esse período você recebe um diploma de bacharel. Tem a grade curricular, ela tem algumas diferenças de faculdade para faculdade, né? Mas basicamente você vai aprender psicologia organizacional, psicologia da aprendizagem, princípios e análise do comportamento, psicologia social, psicopatologia, psicologia e práticas em saúde, psicologia hospitalar, neuroanatomia, anatomia, fisiologia, ética em psicologia, teorias e técnicas psicoterápicas, filosofia, entre outras. E
além disso, é importante também participar em palestras, em grupos de estudos, em congressos. Então, é bem extenso, tem muita coisa para estudar e para ser aprofundado também, além do conteúdo que você tem na faculdade. Com certeza. Bom, eu quero agradecer, né, por você ter esclarecido essas questões. E agora vai passar para outra pessoa que vai perguntar a próxima pergunta. Tá. Só um minutinho. Pronto. Boa noite, meu nome é Larissa e eu vou te fazer a pergunta. Qual é a média salarial de um psicólogo? E depois, durante um tempo, você, tipo, atuando na área, na média, assim. Bom, eu vou falar assim na minha área, né, a área que eu trabalho. Eu trabalho de maneira particular. Sim. Eu não atendo convênios, a menos que o convênio faça reembolso, eu faço o recibo, a pessoa entra com um pedido de reembolso junto ao convênio. Mas, por exemplo, se você for iniciar você se forma e vai dar início atendendo no consultório ou atendendo em uma clínica que atenda convênios, você vai talvez ganhar R$ 15 por paciente que você atender. Se você atender durante 5 horas, você vai atender 10 pacientes, porque o convênio, o atendimento por convênio, a duração da sessão é de 30 minutos. Então, você consegue atender 10 pacientes em 5 horas. Isso representa R$ 150 em 5 horas. Se você trabalhar 5 dias por dia, aliás, 5 dias por semana, nesse período de 5 horas, você vai ganhar R$ 3.000 por mês. Então, trabalhando 5 dias, de segunda a sexta, somente 5 horas, você consegue ganhar R$ 3.000 por mês. Agora, se você atender de maneira particular, né, aqui em Guarulhos, o valor médio da consulta particular com duração de 50 minutos está em R$ 130. Então, se você atender, e a duração da consulta é de 50 minutos. Então, se você atender 10 pessoas e trabalhar de segunda a sexta também, você vai ganhar R$ 26.000 por mês. Então, é você quem faz o seu salário, né? Sim. Uhum. Agora, se você, por exemplo, for trabalhar na área clínica, mas como funcionário, por exemplo, da CLT, aí o salário inicial é por volta de 2.500, por aí. É uma média, mais ou menos, entendeu? Tá bom, entendi. Obrigada. Nada. A Letícia vai fazer a próxima pergunta. Oi, boa noite. Boa noite. Meu nome é Letícia e eu vou fazer a pergunta. Qual a melhor parte de ser um psicólogo? Você acredita que tem alguma vantagem, desvantagem ou ponto negativo de ter escolhido essa profissão? Bom, eu não vejo nenhum ponto negativo, né? Mas a melhor parte é ver os resultados na vida das pessoas. Elas ficando mais felizes, mais seguras, com autoestima elevada, solucionando problemas, cuidando também da saúde mental, que muitas vezes as pessoas apresentam transtornos que precisam de cuidados tanto psiquiátricos quanto psicoterápicos, e elas podem melhorar muito com o tratamento. O ponto negativo eu não vejo nenhum, desde que a pessoa goste de estudar, porque ela vai precisar estudar sempre na vida, né? E isso significa também investir financeiramente nos estudos, na supervisão, na psicoterapia, em compra de livros, e estar sempre estudando, até mesmo para atender
algum paciente com alguma demanda que você precisa um pouco mais de conhecimento. Você pode adquirir esse conhecimento fazendo leituras técnicas, né, que vão te ajudar também. Ok, obrigada. Voltei. Opa! E você, psicóloga, como que você faz para ajudar na desenvoltura da consulta, entendeu? Para ele se soltar mais? Bom, fazendo perguntas abertas, né? Quando a pessoa é tímida, ou até mesmo não se sente muito à vontade por estar falando com alguém que ainda não conhece, perguntas abertas podem ajudar, né? E também precisa ser paciente. Com o desenvolvimento da relação terapêutica, a pessoa vai adquirindo confiança e vai se sentindo mais à vontade para falar dos seus pensamentos, dos seus sentimentos. Uhum. Também o tipo de abordagem que você escolhe pode facilitar muito nessa situação onde a pessoa tem dificuldade de falar. A terapia cognitivo-comportamental ela é bem apropriada para lidar com pessoas assim também, porque ela não precisa que a pessoa fale da vida dela passada, sabe? Toque talvez em assuntos que ela ainda não queira, para a gente poder estar trabalhando questões importantes. É uma terapia bem prática e que ajuda, produz resultados muito bons em pouco tempo e com resultados duradouros. Ok, muito obrigada. De nada. Como um psicólogo deve se comportar diante de um paciente? Isso é orientado na sua graduação, na faculdade? Bem, só um minutinho. Tá bom. Bom, o psicólogo ele deve se apresentar com boa aparência, né? Então ele precisa estar bem arrumado, porque o paciente também ele olha para você nesse aspecto, né? E a gente também olha a maneira como o paciente chega até você, ele diz também como ele está se sentindo. Então você precisa se apresentar bem, porque você vai cuidar das pessoas, né? Se você não tiver uma boa aparência, isso também já pode ser algo que não vai gerar confiança no outro. Você precisa também estar calma, precisa estar pronto sempre para escutar, sem fazer julgamentos, intervir de maneira bondosa, explicando o que percebeu e ajudando a pessoa a fazer descobertas a respeito de si mesmo, e usar bastante perguntas abertas. Uma coisa que o psicólogo não deve fazer é falar de si mesmo, da sua própria vida, de suas experiências, também da própria religião, de suas próprias escolhas na vida. Deve respeitar as escolhas da pessoa que você está atendendo, e isso é falado na aula de ética que nós temos na faculdade, essas questões. Entendi. Obrigada. Nada. Você consegue citar umas 5 coisas que sejam comuns no cotidiano de todo psicólogo? 5 coisas comuns no cotidiano? Sim. Só um minutinho. Bom, uma coisa que nós fazemos bastante, que é comum, são agendamentos, ler livros específicos para melhor atender as pessoas, fazer relatórios,
preparar as sessões, orientar, psicoeducar, aplicar e mensurar escalas, testes. Então, isso é comum, bastante comum no nosso dia a dia. Calma. Em relação à sua especialidade, qual a maior dificuldade que você enfrentou e como foi a sua escolha? Eu acho que eu já respondi essa pergunta, o Alexandre fez ela. Ah, é porque ele pulou a ordem, desculpa. Não foi nada. Pode nos contar um pouco mais sobre como é a atuação da sua especialidade? Bom, eu trabalho de forma autônoma, e isso é ótimo, porque eu tenho mais liberdade com relação a quanto eu vou trabalhar e a quanto eu quero ganhar também. Eu não dependo de uma empresa para ter um salário, e mesmo que algum paciente, por exemplo, deixe de ir às sessões, eu tenho outros e também estão sempre chegando outros, né? Então, isso é muito bom. Uhum. Isso é muito Na importante. questão clínica, é a independência. Obrigada. Ai. Tainá? Oi, calma aí, só um minutinho, gente. Então, em relação à pandemia, você acha que a procura por consultas psicológicas aumentou ou diminuiu? Aumentou, principalmente as sessões online, né? Eu, por exemplo, eu não atendia online antes da pandemia. Eu tinha uma certa resistência, mas a necessidade fez com que eu experimentasse e eu gostei bastante, funciona muito bem, né? O atendimento online sem problema nenhum. E devido à pandemia, muitas pessoas têm sofrido com problemas de saúde, como ansiedade, depressão, transtorno obsessivo compulsivo. Então, essas situações estão aparecendo mais por causa da pandemia e as pessoas estão buscando bastante atendimento. Outras pessoas que estão em casa por conta da pandemia também estão buscando por estarem em casa com mais tempo, né? Então elas estão pensando mais em si mesmas, né? Nas coisas que elas gostariam de melhorar, né? Se desenvolver. Então elas também buscam bastante ajuda psicológica por essas razões hoje em dia, né? E eu acredito que a tendência é aumentar, né, a demanda, continuar aumentando. Como você vê o futuro dessa profissão? Ela deve ter um crescimento ou seguir em estabilidade? Eu acredito que vai ter um crescimento, né, por causa do mundo que nós vivemos hoje, né? Você vê que as pessoas elas trabalham hoje, muito trabalho, estão muito focadas só no trabalho, trabalham muito tempo. Elas estão também muito envolvidas com a tecnologia, né, com aparelhos eletrônicos, redes sociais, né, e isso faz muito parte da realidade das pessoas, porém elas, apesar de ter o lado bom, também faz com que as pessoas não se desenvolvam socialmente na presença de outras pessoas. Só tem mais dificuldade em se relacionar com as pessoas pessoalmente por conta disso. Também as crianças, elas também
sentem essa pressão, né? Elas também se envolvem mais cedo com a tecnologia. E essas coisas todas têm feito com que a depressão, a ansiedade, o toque se desenvolvam até mesmo nas crianças. Está muito comum as crianças desenvolvendo transtorno obsessivo-compulsivo, depressão, ansiedade, é muito comum no consultório. Também tem um aumento do suicídio, as pessoas dormem pouco, né? E sem contar as outras questões que a gente vive no mundo hoje e geram pânico nas pessoas, né? A violência, a pobreza, né? Então, são muitas questões que têm feito com que as pessoas necessitem mais de ajuda profissional. Então, eu acredito que já está crescendo, né? E a tendência é continuar crescendo a demanda por profissionais dessa área. Você tem algum conselho para alguém que queira seguir na mesma especialidade que a sua? Bom, começar cedo, né? Por exemplo, se você pretende atender na área clínica, é importante que você comece a fazer terapia, que você leia bastante, né? À medida que você vai tendo as matérias na faculdade, é importante que você se aprofunde por conta própria naquilo que você vai tendo mais interesse, porque o que você aprende é um pouco superficial, né? É uma pincelada geral que é dada, mas se você realmente quiser saber mais, você precisa se empenhar nisso, ler livros, ter mais conhecimento sobre isso. E depois que você se formar, é importante que você comece logo a atuar com supervisão, isso vai te dar segurança, vai te dar direcionamento para você continuar na área, e também que você faça uma especialização, né? É importante você se especializar numa abordagem que você queira trabalhar, com que você se identifique. Sim. Porque na faculdade você vai aprender muitas abordagens. Tem a psicanálise, tem a humanista, tem a gestalt, tem a sistêmica, tem a terapia cognitivo-comportamental, existencialista e muitas outras, né? A comportamental. Então é importante que você vá percebendo com qual área qual abordagem você se identifica mais, né? Para que depois você possa se especializar e trabalhar seguindo uma linha, né? Isso ajuda muito na profissão. Obrigada. De nada. Bom, Selma, já foram as perguntas dos alunos. Eu queria saber se você tem alguma condição, alguma informação que você acha importante para esse momento, né? Para quem está buscando essa profissão da psicologia, que é uma profissão tão bacana, uma profissão tão ampla, né? E nem sempre é tão divulgada. Eu acho que principalmente nesses momentos de crise que a gente consegue perceber um pouco melhor, né? Então, você tem alguma consideração final, alguma coisa que você gostaria de falar para eles? Olha, hoje os psicólogos eles estão focando bastante em fazer lives, em também oferecer algum conhecimento nessas lives, né? Que ajuda a divulgar a profissão, ajuda também as pessoas entenderem que talvez elas precisem de ajuda profissional por saberem identificar o problema que elas estão tendo. Então, é importante obter, até assistir lives desse tipo, para você ter uma noção. Uma outra coisa importante que a gente não aprende na faculdade é o marketing, né? A gente não aprende a divulgar o nosso trabalho. E isso é uma coisa importante.
porque a partir da divulgação você se torna conhecido e as pessoas buscam você, né? Então é importante você também fazer cursos ou conhecer meios de fazer esse marketing digital de forma ética, porque o profissional de psicologia precisa fazer, é importante fazer o marketing, mas tem uma ética a ser seguida para fazer esse marketing, né? Então a gente precisa ter conhecimento dessa ética e como fazer esse marketing, né? Então é importante a gente buscar esse conhecimento também que não é dado ainda na faculdade. Bom, então, mais uma vez, gostaria de te agradecer muito. Foi um papo muito gostoso, muito bacana mesmo, e trouxe muitas informações, né? Eu acredito que quem busca a área da psicologia já tem aí novas ideias, e isso ajuda bastante a trilhar esse caminho. Então, novamente, eu gostaria de agradecer a sua participação e a sua colaboração conosco. Bom, eu que agradeço, né, a oportunidade também de poder estar com vocês, responder essas perguntas. Se alguém quiser mais esclarecimento, quiser conversar mais a respeito, eu estou à disposição, né? Podem entrar em contato comigo por e-mail, ou pelo WhatsApp, ou por telefone, que eu vou estar à disposição. Se você quiser, eu posso fornecer meu número, né, pessoal, do WhatsApp, para que as pessoas entrem em contato, ou o e-mail. Assim, se quiser, pode falar, que a gente já deixa registrado. Tá, o meu e-mail é psi.selma.tvltnt. São as consoantes do meu sobrenome, tvltnt, @gmail.com. O telefone e o WhatsApp também é 97102-7526. Estou à disposição para qualquer esclarecimento. A gente coloca também então, no vídeo. Tá ok, então, Selma, muito obrigada. E muito obrigada, meninas, também pela participação. Eu agradeço. Por nada. Professora. Muito obrigada a todos, foi um prazer imenso estar com vocês. Obrigada, então, gente. Tchau. Tchau. Obrigada, gente. Tchau, boa noite. Beijo.